Pois é, daí eu também também passei por questões assim, questões de medo. E o medo, Sim, ele tem tudo a ver com o desconhecido, né? A gente vê bastante isso por aí, que o medo tem a ver com o desconhecido, e se você não conhece, a gente fica imaginando o que que tem lá, o que que tem no plano espiritual, sim. o que que eu posso encontrar se eu me desdobrar, se eu sair do meu corpo físico, o que que eu posso encontrar lá? Será que eu vou de imediato encontrar espíritos? Será que de imediato eu vou encontrar um parente desencarnado, ou mesmo pessoas encarnadas na família? E se o espírito estiver deformado, e o susto que eu posso levar? E as sensações costumam ser as mais complexas, né, de digerirmos, de entendermos o que acontece conosco. E você sabe que o medo, ele atrapalha, eu acho que é uns 50% do processo da projeção astral, de você conseguir ter uma boa projeção, um bom grau de lucidez, tem a ver com o medo. A gente vê vários pesquisadores falando sobre isso, e quando vamos aplicar a teoria na prática, a gente vê que realmente o medo, ele meio que 50% do processo vai ser o medo, de você ter uma boa projeção, ter uma boa lucidez lá fora. Cortando o medo, não cortando o medo, vai, mas você trabalhando com ele, entendendo os nossas questões internas, as projeções elas costumam ficar bem mais tranquilas e a vida leve também. Você colocou sobre a catalepsia. A nossa catalepsia dá o que falar, né? Que é a paralisia do sono. A gente vê isso muito nos estudos de sonhos lúcidos e tudo mais. Mas é um processo natural. Aí que tá, eu acho que esse é um ponto importante da gente abordar, que é o que é natural na gente e como lidar com a Sim, nossa natureza. Por exemplo, nós temos questões hormonais no nosso corpo e tudo mais, temos questões da fome e tudo mais, isso tudo é natural. A fome, por exemplo, quando estamos com bastante fome, a gente costuma ficar irritado. É um processo natural. Você fica irritado para que você possa se movimentar e comer alguma coisa e assaltar a geladeira de madrugada. É um processo natural. E aí aham, a gente tem que lidar com isso, com essa fome, com essa irritabilidade, que é um processo natural, que é aparente, é do dia a dia, a gente lida com isso. Tem que lidar, senão não vive direito. E aí, e a catalepsia projetiva, que é aquela paralisia do sono, quando você acorda e fica completamente parado, você não consegue se movimentar. Às vezes você só vê né, o ambiente, às vezes você consegue só movimentar o olho, às vezes nem vê nada, mas fica sentindo tudo ao redor sem poder sair da cama, está preso ali na cama, também é um processo natural. É um processo do corpo físico, é um processo do corpo espiritual. Todo mundo passa por isso. A questão é estar lúcido no momento que está passando por isso. Essa que é a questão. Quando a gente acorda e não consegue sim. nos movimentar, não conseguimos nos movimentar, é porque estamos lúcidos. É porque estamos vivenciando aquele momento. Isso tem um lado positivo, que é o lado da lucidez, de você saber o que está acontecendo, o que está nos bastidores. Afinal, é isso, é os bastidores do corpo, é os bastidores do mundo espiritual. É como funciona a ligação do corpo físico e do corpo espiritual. E a paralisia do sono, a catalepsia projetiva, é justamente o momento que você está ou se desconectando do corpo físico, quando você vai dormir, ou quando você está voltando. Quando você está voltando, está quase voltando, o corpo físico demora um pouquinho para responder. A alma é mais Sim. rápida, o corpo espiritual, a consciência ela é mais rápida. A gente pensa e logo as coisas acontecem, mas o corpo físico ele é devagar, ele tem questões hormonais, o cérebro precisa começar a ativar, modificar as frequências. Aí ele vai dando, o cérebro vai dando comandos para o corpo, para que ele possa começar a se mover de manhãzinho quando está acordando. E aí Sim. você acorda. Só que nesse processo do corpo acordar, o corpo espiritual, a alma, a consciência, ela já voltou. Só que ela já voltou, e se você está um pouquinho mais desperto, tem um pouquinho mais de tato no dia a dia, de consciência, de lucidez, você percebe esse momento. E Sim. aí delay entre o corpo acordar e a consciência que já está desperta e você está ali, na sua consciência, no seu, digamos, verdadeiro eu, mas não Uhum. consegue, mas não consegue se movimentar, porque o corpo ainda está ali. E aí, nesse momento, e aí que vem o problema, para todos nós, de certa forma, que é que nesse momento você está com dupla vista. Você está vendo coisas do plano espiritual e está vendo Sim. coisas do plano físico. Se você Sim. está com dupla vista, naturalmente você vai lidar com suas energias diretamente, com as energias do ambiente também diretamente, e também com questões do físico, né? Você está com dupla vista, está vendo coisas do plano espiritual e do plano físico. E aí que vem, eu acho, um dos pontos mais importantes. A pessoa quer saber o que está acontecendo com ela nos bastidores, no plano espiritual,
você quer ter esse contato com as coisas que ficam permeando o seu subconsciente e as coisas que estão de informações de vidas passadas, informações do seu verdadeiro eu. A gente quer lidar com isso porque a gente vai descobrir muita coisa. Então a gente começa a lidar com essas questões e aí a catalepsia projetiva, a paralisia do sono, ela traz isso que você começa a lidar com o plano espiritual, com espíritos ao redor e tudo mais, e com coisas do físico. E lidar com isso realmente não é fácil. E eu acho que a questão do medo, que é natural, que a gente tem, eu já passei muito por isso, ele comigo começou a diminuir quando eu comecei a entender o processo e saber que eu ia voltar, que eu não ia ficar lá, que eu não ia ficar em paralisia e morrer. Eu comecei a diminuir o meu medo quando eu senti que a paralisia, ela... Senti não, percebi, eu vi que a paralisia ela acabava. Ela começava, eu tinha todo esse processo e naturalmente eu acordava. E aí, Sim. nesse processo, eu fui lapidando, fui descobrindo muitas coisas internas e tudo mais.